As opiniões expressas no seguinte programa podem não necessariamente refletir as da administração da FPTV. Bem-vindos à Voz de Montreal. Todas as semanas vamos até si o melhor da nossa comunidade. Neste programa, Montreal ganha vida e uma nova voz. Estamos de volta com uma pessoa bem conhecida na nossa comunidade, Sandra Cantinho. Olá, Sandra. Olá, Maria. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigado pelo convite, prazer em ver-te. Sandra, explica lá um bocadinho aqui a todos quem é Sandra Cantinho. Eu sou filha de Helena e Belchior Cantinho, também Belchior Cantinho, que era também conhecido na comunidade bastante. Os meus pais, como vários portugueses que emigraram para cá, para o Canadá, em 1967, portanto já nasci cá. E sou, agora sou agente courtier imobilier em Montreal. E antes deste trabalho, trabalhava no domínio das viagens durante 10 anos e, eventualmente, entrei no ramo dos imóveis que estou agora a fazer em Montreal. E sempre vivi cá em Montreal, é uma cidade que eu adoro. Não me vejo, por enquanto, viver no sítio, a menos um dia, quando me reformar, possivelmente, potencialmente, voltar para Portugal, que adoro. Como a gente sabe, como sabes, penso que a nossa comunidade é muito agarrada às raízes e então temos a fortuna ou a sorte de ter um apartamento também em Portugal, portanto, quando posso, vou a Portugal. Portugal é também muito perto do meu coração. Também já fui a Portugal, eu sei. A gente adora sempre as nossas é praias, lindo. é sim, lindo. Sim. As saudades apertam, não é? Temos uma muito bela cidade aqui em Montreal, mas é o que falta é as praias, justamente. O mar, sim. É verdade. Sandra, quando é que foi que tu começaste no imobiliário? Sabemos que o teu pai já estava integrado era bem conhecido a vender casas. Sim. Como é que tu começaste? Trabalhaste com o teu pai? Sim, como eu estava a dizer antes, eu trabalhei no domínio das viagens durante 10 anos e o meu pai já era agente de imóveis, courtier imobilier nesse tempo. E ele passou por várias companhias, no princípio, assim menos conhecidas, e depois estava com a Remax du Quartier, que é a companhia com quem estou ainda hoje. E houve um dia que, bem, é verdade que nesses anos, quando ele começou como agente de imóveis, eu ainda era bastante novinha e parece que perdi o meu pai de um dia para o outro, porque a gente, evidente, trabalhamos muitas horas. Portanto, o meu pai nunca percebeu porque é que eu queria ser agente de imóveis, se calhar era para mais estar com ele, para vê-lo mais. E, eventualmente, sim, eu fiz o meu curso, nas viagens eu já achava que já não tinha nada de interessante para mim e então quis entrar nesse domínio que era o do meu pai. E fiz o curso e comecei, trabalhámos os primeiros 10 anos da minha carreira, trabalhámos juntos, portanto, e sempre fiquei na Remax du Quartier. O meu pai depois reformou-se, mas mesmo assim estava sempre interessado no imobiliário. Os últimos anos, mesmo reformado, eu contava-lhe tudo das transações e é evidente também que ele conhecia ainda muitas pessoas que passavam por mim e ele estava implicado, mas sim, já faz 23 anos que estou com a mesma companhia e é evidente que eu penso que fui para esse lado um bocado por causa do meu pai, que também tinha uns imóveis, ele sempre esteve interessado, era uma paixão por ele, como finalmente é e continua a ser para mim. E qual é a tua área de vendas? Porque sabemos que há o residencial e há o comercial. Sim. No momento onde eu fiz o meu curso, que era em 1997, 98, finalmente, quando comecei, automaticamente a gente tínhamos o poder de trabalhar tanto comercial como residencial. Hoje em dia é preciso fazer um curso separado para o comercial, quer dizer, assim que a gente temos um prédio de 5 apartamentos para cima, ou que esteja um local comercial no prédio,
é considerado comercial e os agentes hoje têm que fazer um curso separado para poder praticar no comercial. No meu tempo, não. Era automaticamente eu posso praticar, seja o que for, posso vender. É verdade que eu trabalho um pouco comercial, mas honestamente é mais se, por exemplo, tiver um prédio onde tem uma parte comercial, não tenho problema de bem representar um cliente nessa transação, mas se fosse só comercial, vender, por exemplo, uma loja, um fundo de comércio, isso eu poderia, mas é um bocado menos confortável para mim, portanto, vou sempre referir a um agente que faz realmente só comercial. E em termos quando a gente diz área, seja comercial ou residencial, também se a gente fala de sectores, trabalho evidentemente um bocado por todo o lado em Montreal. A gente com os anos, os meus clientes são-me referidos. Não sou assim solicitar finalmente os clientes, porque tenho tido a sorte de clientes ficarem bem satisfeitos com o meu trabalho, que acabam por referir outros clientes e assim vamos conhecendo. Trabalho em Laval, trabalho na Rive-Sud, Brossard, trabalho muito em Montreal, evidente, o Plateau Mont-Royal, Villeray, Rosemont. A gente, com tantos anos, aprendemos a conhecer muito os sectores todos e à volta nos arredores de Montreal, bem. Não estás sempre, não estás mesmo distribuído num setor, não, quer dizer, Célie-Honor só vende casas na Célie-Honor. Exatamente, não é um sector fermo, justamente porque tenho clientes que me são sempre referidos, né, e que trabalham um bocadinho por todo o lado. O importante é que eu só trabalho com os meus clientes em sítios onde eu sinto-me confortável, onde sei que conheço o mercado e que lhe possa bem representar, né? Quando às vezes a gente temos clientes que querem comprar, por exemplo, dans les Laurentides ou fora de Montreal, aí já vou referir outra pessoa porque eu quero sempre que o cliente seja muito bem representado na compra ou na venda. Sandra, o que é que tu aconselharias a uma pessoa que quer mudar de ramo de trabalho ou que sai da universidade, que gosta deste ramo? Qual é o processo para ser um agente, um courtier imobiliário neste momento? Neste momento o processo, e é verdade que quando eu comecei era mais considerado os imóveis, honestamente, como uma segunda carreira. Havia muita gente, quando eu comecei naquele tempo eu tinha 28 anos, agora estou a dizer a minha idade, mas pronto, é assim. Naquele tempo tinha 28 anos e era considerada jovem nos imóveis. Tinha a sorte de ter o meu pai comigo, porque a gente trabalhávamos juntos, tinha pronto um pouco a dinâmica da minha e a experiência e idade que tinha o meu pai. Hoje em dia, é evidente, o ramo imobiliário, os imóveis mudou muito, há muito trabalho e sucesso, não é? E então é verdade que os jovens já começam a ter uma paixão para o imobiliário e querem entrar neste ramo. E o que eu aconselho não é difícil, quer dizer, é difícil, mas é um curso a fazer, né, que eles devem seguir. E depois disso, quando eles acabam o curso, têm que trabalhar numa agência. E o que eu aconselhava aos jovens porque temos muito mais informação, né? É muito mais complexo agora em termos de uma transação imobiliária, pode haver toda a sorte de situação. Eu aconselho que eles entrem para uma agência onde tem um meio de support system, se eu posso dizer, um meio onde tem pessoas à volta competentes, né? Exatamente. E que comecem numa equipa, por exemplo, porque aí é que se vai aprender muito, porque é um trabalho que não eu não me vejo fazer outra coisa porque é uma paixão para mim, mas é muito complexo também. E que estejam prontos a trabalhar, porque a gente não temos horas. Quer dizer, quando saímos da escola, qual é o processo? Vamos diretamente a uma casa de Remax ou de Proprio? Agora falamos de Remax, tu estás com a Remax? Sim, eu estou com a Remax du Quartier e eles começam, é evidente, fazem o curso, têm um curso de imóveis e quando o curso de imóveis se termina, normalmente, sim, eles mesmo antes de terminarem vão encontrar várias agências para escolher uma onde eles possam, então, começar a trabalhar nesse ramo. E agora que estamos na situação da Covid neste momento, estamos quase no fim, esperamos. Sabemos que as casas te levaram como é que a gente diz em português, um aumento. Sim.
tens alguma explicação e um conselho às pessoas que poderiam querer comprar casa agora? Sim. Com o porquê do aumento e qual é o teu conselho sobre esta situação neste momento? Quando começou o Covid, para nós todos, né, que foi o ano passado, em 2020, no mês de março, é evidente, foi um estresse grande para todos nós, e a gente também, como vários ramos, tivemos que as coisas tudo parou um pouco durante um certo tempo. Foi logo realizado pelo governo, finalmente, que não podiam simplesmente parar os imóveis, porque há pessoas que tinham vendido casa, que precisavam de um sítio para ir viver e que estavam nesta situação onde não se podia fazer visitas, etc, etc. Portanto, a partir logo do 11 de maio, que foi pouco tempo depois de começar esta crise, pudemos recomeçar a praticar plenamente nos imóveis, mas de uma maneira evidente segura, né? Já não há, por exemplo, as visitas livres não existem, temos visitas, mas é tudo pelo apontamento, sempre com máscara, temos um cuidado, um protocolo, vamos dizer, entre os agentes e uma responsabilidade, como todos, né, a comunidade, de ter muito cuidado com a situação. Quando recomeçou os imóveis, eu penso que há várias razões. É verdade que os preços subiram, a gente já estávamos num mercado bastante ativo, mas com a Covid foi muito mais do que a gente nunca temos visto, e eu penso que foi por várias razões. Uma delas seja que as pessoas terem que estar em casa muito mais do que estavam porque trabalham de casa. Mesmo jovens em apartamentos que tinham um bocadinho de dinheiro ou que tinham os pais que lhe pudessem ajudar, criam um sítio que seja deles, e casais, por exemplo, que os dois agora trabalham a casa, precisam de mais espaço, e outras pessoas, por outras razões, que realizaram que nunca vamos voltar para o escritório, finalmente vamos sempre trabalhar de casa e não queremos viver na cidade, vamos ir... Projetos que planeavam mais tarde, que finalmente foram feitos agora. E por essa razão havia muitos compradores com também os interesses ainda baixos. Isso tudo fez que tínhamos mais compradores do que inventário. Portanto, isso é o que faz, por essa razão, quando a gente temos um mercado que está um pouco desequilibrado, vamos dizer, pois aí causa pessoas a oferecerem preços mais altos do que o preço pedido para obter a casa. Foi isso tudo, eu penso, que fez os nossos preços subirem, o mercado muito ativo. Agora eu diria que, como também está a começar a acalmar-se a Covid, esperamos, também o imobiliário está a começar, vai sempre, já há 23 anos, né? É verdade que a pandemia nunca vivi, mas tenho vivido assim, né? Altos e depois mais equilíbrio. Não é que os preços baixaram, e eu penso que não vão baixar, mas o equilíbrio vai acontecer outra vez. Já os bancos também, é evidente, quando há assim estas atividades no imobiliário, eles acabam sempre por tentar normalizar as coisas um pouco. Portanto, já mudaram certas regras em que um comprador tem que se qualificar a um interesse que seja mais alto, mesmo se não é um interesse que ele vá pagar, mas tem que se qualificar. Portanto, isso vai tirar também uma certa capacidade a certos compradores, e penso que vamos ter um mercado em Montreal que vai continuar de uma boa onda, mas diferente, mais equilibrado. Quer dizer que uma casa no futuro não vai ser 100 mil, 200 mil dólares a mais? Não, vai ficar estável e uma pessoa não só vai ser que quando a gente puser uma casa à venda, não vai necessariamente ser um caso onde temos 20 ofertas sobre a mesma casa, vai vir outra vez ao normal, como era antes, onde a gente põe uma propriedade à venda e possivelmente que só tenhamos uma oferta, não já, mas vai vir, e que se negocia como se fazia antes, que é um mercado mais normal. Esperamos sim, tudo volta sim, para toda normal. A gente, sim. Bem, Sandra, muito obrigada por ter vindo e a esclarecer algumas perguntas que todos nós e até as pessoas em casa tiverem como dúvida. Obrigado, Muito obrigada por ter aceito. Obrigado, Mari, pelo convite. Muito prazer em ver-te. Muito obrigada. Obrigada. Portugal.
Guinness, a nova cerveja portuguesa, chegou à América do Norte. O meu nome é Hélder Dias e cá estou eu mais uma vez para vos falar da Fórmula 1. E falarmos da Fórmula 1, quero-vos falar da última prova, esta realizada nas ruas de Baku, em Azerbaijão, e que teve como vitorioso o mexicano Sérgio Pérez, seguido de Sebastião Vettel e de Pierre Gasly. O que mais marcou esta prova foi precisamente o rebentamento dos pneus, o qual causou vários acidentes, entre os quais a Max Verstappen da Red Bull, que perdeu, posso mesmo dizer aos nossos ouvintes, a vitória neste grande prémio. Não deixou de ser tão pouco, pois mais tarde, no relançamento da prova, Lewis Hamilton, que errou ao tocar num botão que não devia ter tocado, esse botão que serve para os travões da parte da frente do seu carro, viu perdido também a vitória no Grande Prémio, esta que já estava para ele mais uma vez. Falarmos de Baku é dizermos que é um circuito que se assimila muito a Mónaco, ao Grande Prémio de Mónaco, mas que é corrido nas ruas, evidentemente, mas que é posso dizer, uma maldição para a maior parte de todos os pilotos. Cantigas estão na minha, é para lá que eu vou. É para lá que eu vou. É para lá que eu vou. Já estamos de volta, sou a Francisca Reis e vamos ter uma conversa hoje com o Sr. José Luís Jacome. Escreveu um livro sobre a imigração açoriana no Quebec e o nome do livro chama-se De uma Ilha para a Outra. E aqui estamos com o Sr. José Luís. Bem-vindos, Sr. José Luís, à Voz de Montreal. Muito obrigado. Boa tarde. Obrigado. Boa tarde. Então, vamos falar sobre o seu livro, mas antes gostava de conhecer melhor o Sr. José Luís. O Sr. José Luís, vamos falar das suas memórias de 1958. O que é 1958 para o Sr. José Luís? 58 é o ano que cheguei aqui, no Canadá, com a minha mãe e os meus dois irmãos. Meu pai já tinha chegado em 54 no barco Homeland. Então, 4 anos atrás, em 58, a gente chegou aqui em Montreal, num dia 25, exatamente, um dia que tinha um grande temporal de neve. E para a gente já sabe que aquele dia fica na memória para sempre, não é? Porque era a gente estarem todos pequeninos e chegando aqui com um temporal de neve, tudo branco, vindo de uma ilha tão pequena, que não conhecia nada, no meio do Atlântico. Foi isto, 58. O que lhe inspirou para escrever este lindo livro De uma Ilha para outra? Pois, por exemplo, em 58, quando a gente chegaram aqui, meu pai alugou um apartamento, uma casa, lá para cima, na área que chama-se aqui em Montreal Petite Italie, o Villeray Petite Italie. E ele tinha um trabalho também perto dessa área. E a gente não tinha muita ligação, por exemplo, com a comunidade, sobretudo pelos amigos. Meu pai tinha muitos amigos, aquela gente toda que tinha vindo naqueles barcos em 58. Em 54. Em 54 e até 58.
E depois, quando o meu pai e a minha mãe morreram, em 1987, eles morreram quase 2 meses de diferença. Foi um ano muito ruim para a gente. Ali, quando eles morreram, a gente tinha aquelas ligações todas que a comunidade, por causa deles, não é? Mas quando eles morreram, a gente ficava sem ligação nenhuma. E então, desse ponto para cá, que comecei então a ver o que podia fazer para reforçar as minhas raízes açorianas. E então comecei, de um lado e para o outro, a pegar uma história e depois escrevia a história e outra, retratos e tudo. E cheguei então, isto é em 1988, e mais ou menos em 2010, já tinha muito trabalho feito. Comecei então a escrever o livro, assim como passar tempo, não é? Comecei a escrever o livro e em 2016 que foi um encontro com a senhora que eu penso que a senhora Reis conhece, a Joaquina Pires. E ela disse-me, eu não a conhecia, mas eu encontrei ele e ela disse-me, ela viu o trabalho que já tinha feito e ela disse, Vias, não sei porque é que tu não publicas isso, isso havia de ser publicado. E foi então, neste ponto, que eu comecei mais 2 anos a escrever aquilo tudo novo para fazer um livro, não é? E aqui estamos. Quer dizer que em 2018, atrás de 60 anos aqui no Canadá e em Montreal, publiquei o livro, também organizei uma exposição sobre a imigração açoriana para Montreal. Aqui em Montreal, fiz a mesma coisa em Toronto, em Boston, então aquilo acabou lá na Ribeira Grande. E para mim, aquele ano, 2018, como 1958, fica também muito marcado na minha vida, porque imagina que atrás de 60 anos, chego à minha freguesia, à Ribeira Grande, na Ribeira Grande, a Câmara Municipal, o Presidente da Câmara, ao Gaudêncio, senhora, e aquela gente, e um pouco de família que eu tinha, no Museu da Imigração. Foi muito emocional. Fez aquela abertura da exposição, aquilo para mim foi um dia incrível, não é? É muito importante. Muito importante. Como estava a dizer, depois de 60 anos, este ano nós celebramos 68 anos de vida aqui, os portugueses aqui, desde a primeira vaga ao Canadá, que foi em 1953. Nós, este ano, faz 68 anos de vida que nós estamos já aqui. Os primeiros tempos foram difíceis. Quando foi para a escola, a mesma coisa, ainda pior, porque já sabe que encontrava aquela gente toda e... não foi fácil. Não gostava. E na minha classe, naquele tempo, era, por exemplo, aqueles primeiros anos, tinha 1 ou 2 imigrantes numa aula. Não é como hoje. Hoje quase toda a aula é tudo imigrantes, não é? Mas onde a gente estava ali, era muito poucos imigrantes. O meu pai contava também muitas histórias que os imigrantes todos, tanto do continente, dos Açores ou da Madeira, todos eles se reuniam na loja do Métis Domingos Reis. Sim, senhor. Que ele tinha uma mercearia, ele foi o primeiro imigrante português a ter um comércio aqui. Abriu o seu primeiro comércio em 1955. E então todos iam para lá, porque lá é que se achava trabalho, achava-se
uma pessoa para ir à imigração, era a embaixada lá, discutiam sobre tudo lá, para achar um médico era lá, era tudo lá, faziam as compras lá, o meu pai contava-nos muitas histórias destes anos dos 50 até os 60. Era a referência. Eu lembro muito bem, a senhora Francisca, meu pai me dizer a mim, de 58 para cima, bom, José Luís, vamos à loja do Domingos, falava isso assim. A gente, então, pegava de lá de cima de Montreal, vinha cá para baixo, no Plano de São Lourenço, e faziam aquelas compras, encontravam aquelas pessoas, falavam daquelas histórias todas, e depois iam à peixaria, o alemão, e então voltavam para cima, o dia ficava lixado. O senhor José Luís tem aqui umas pequenas lembranças quando era jovem. Então, vamos falar um pouco sobre essas lembranças. A primeira coisa, tem aqui o meu livro de segunda classe, que vou guardar. Isso é tudo coisas que eu vou guardar até o último dia, porque são muito importantes para mim. O livro da segunda classe, que fiz lá o primeiro e segunda. Os meus peões, que vêm comigo no avião também, e que são muito coisas que têm muito importantes para mim, não tão valor, verdadeiramente. E aqui tem um assobio, um assobio que é do bar, que a gente... As crianças todas tinham. Têm isso. E aqui, então, tem umas... Tradicional garrafas. Pois é, umas garrafas que aqueles imigrantes de 54 e para cima, que fizeram a viagem de Ponta da Argada para aqui, para Halifax, trazem consigo, não é? Muito importante nós guardarmos as nossas lembranças, as nossas raízes, e também queria vos lembrar também que aqui em Quebec nós somos 60 mil imigrantes portugueses e descendentes, mas 79,8% somos de origem açoriana. E foi um prazer estar aqui com o Sr. José Luís. Muito obrigado. Obrigado. O nosso programa já chegou ao fim. Todas as semanas marcamos encontro consigo aqui na FPTV.